crianças! Olá! Você percebeu que hoje tá super nublado? Será que a gente vai conseguir viajar? Será que vai ser perigoso? Pra onde é que será que a gente vai hoje? O Antônio vai nos dar a dica de hoje. No lugar para onde vamos há pescadores e aconteceu uma grande tempestade. Eu acho que eu já sei para onde nós vamos. E é importante levar uma capa de chuva. Ah, é? Será que tem na mala? Será que a gente tem? Vou dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Temos sim. Então fechou. Peguem seus passaportes e vamos nessa. Vamos lá! Suas malas já estão prontas? Vamos embarcar para uma grande aventura. Vou fazer as minhas malas. Estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa. Alegria e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar. Estou indo viajar, aprender mais de Jesus. Embarquei numa viagem, estou indo viajar, estou indo a um lugar, aprender mais de Jesus. Embarquei numa viagem, estou indo viajar, estou indo a um lugar, aprender mais de Jesus. E aí, criançada, tudo bem com vocês? Meu nome é Amadeu e nós vamos juntos conhecer um lugar onde Jesus esteve várias vezes. Já ouviu falar sobre o Mar da Galileia? Jesus e seus discípulos eram um tipo de gente que gostavam muito de ajudar as pessoas. E na história de hoje, eles estavam ali perto do Mar da Galileia, ensinando a palavra de Deus e curando quem estava ali por perto. Então eles passam o dia inteiro trabalhando e quando chega de noitinha, Jesus pede para os seus discípulos, cansados do dia de trabalho, entrarem no barco para que eles atravessem o Mar da Galileia para chegar até o outro lado. Isso não era problema para aqueles homens. A maioria deles estavam acostumados com barco. Eles eram pescadores, então eles sabiam tudo sobre barco. Então, todos entram no barco, Jesus também, ele acha um cantinho ali no fundo do barco, deita e dorme para descansar. Enquanto aqueles homens estão dentro do barco, remando para chegar até o outro lado, eles percebem que o vento, que estava fraquinho, começou a ficar forte. Então estava ficando mais difícil de remar. E eles começam a perceber que não só está forte, como está virando uma tempestade. O barco chacoalha de um lado para o outro, eles perdem o controle da direção, já não conseguem mais ir em linha reta até o outro lado. Tá parecendo que o barco vai desmontar, vai todo mundo cair na água e se afogar. Eles começam a ficar muito preocupados. E quando eles olham para o lado, Jesus continua dormindo. Como é que Jesus, mesmo que estivesse muito cansado, conseguia permanecer, continuava dormindo, mesmo com aquela tempestade super forte? Imagina que então os discípulos, todos preocupados e meio assustados, vão até em direção a Jesus e acordam ele, falando: Jesus, o senhor não se importa que a gente morra? Todo mundo estava apavorado. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Eu não, mas eu consigo imaginar que devia ser muito, muito assustador. Eu sei que mesmo que a gente não tenha entrado em um barco e visto uma tempestade de perto, tem muitas coisas que dão medo na gente. Tem problemas que são muito grandes e que nem a gente, nem os nossos pais conseguem resolver. E se você não está conseguindo pensar em nada, é só você lembrar do coronavírus.
A gente já está um tempão em casa sem ver ninguém, está um tempão em casa sem poder ir para a escola, sem poder ver os amigos, sem poder brincar direito, sem poder abraçar as pessoas. E esse é um problema que para a gente é muito difícil de resolver. E esse tipo de problema que é difícil de resolver deixa a gente com muito medo, deixa a gente muito frustrado. E a gente esquece que Jesus está no barco com a gente. Jesus está no controle de tudo. Então, se você já conhece Jesus como seu amigo, como seu Salvador, mesmo que estejam acontecendo muitos problemas perto de você, lembra-se que Jesus disse que nesse mundo existiriam muitas aflições, muitos problemas que a gente precisaria passar. Jesus, então, ele sabe desses problemas. Jesus sabe que esses problemas podem dar medo na gente. Mas ele está sempre no barco para cuidar desses problemas. Quando eu falei para você que Jesus disse que no mundo teriam muitas aflições, muitos problemas, parece que Jesus está deixando claro que a coisa vai ser difícil. É verdade, vai ser difícil mesmo, vai ter coisa que a gente não vai conseguir resolver. Mas Jesus não para por aí. Ele fala para a gente ter ânimo, permanecer firme, porque Ele venceu todos os problemas que existem. Ele é mais poderoso que tudo que você possa ter medo. Então, se você estiver passando por um problemão, confie que Jesus está dentro do barco com você. Então os discípulos vão até Jesus para acordá-lo. Imagina, dando um chacoalhão ali, Jesus acorda! A gente está preocupado, a gente está morrendo de medo. E Jesus acorda assim, olhando para aquele monte de homem, tudo assustado, com cara de preocupado. Ele olha ao redor, realmente está muito vento, está balançando muito barco. Mas ele se levanta e fala com o vento e com a água, para que eles fiquem bem calminhos. E depois que ele fala para a tempestade acalmar, tudo fica na perfeita paz. Toda aquela bagunça, toda aquela dificuldade, todo aquele problemão vai embora. Então Jesus olha para os discípulos, que imagina, devia estar todo mundo mais assustado ainda agora. Tava uma tempestade gigante no bar, balançando o barco, e de repente, porque Jesus falou, tudo ficou calmo. Quem é esse homem aí que está com a gente? Ele manda até na natureza. E Jesus, enquanto olha para os discípulos, aproveita para dar uma bronca. Ele fala assim, por que vocês não confiam em mim? Por que vocês não confiam de que eu estou no barco com vocês? Você deve ficar pensando que depois de levar um puxão de orelha, os discípulos não tiveram mais dificuldade, não tiveram mais medo para enfrentar os seus problemas, porque eles podiam sempre lembrar que Jesus estava no barco com eles. Mas a Bíblia vai dizer que não foi tão fácil assim. Em uma outra história, ali mesmo no Mar da Galileia, Jesus está ensinando as multidões com seus discípulos, só que ele dá uma pausa para ir falar com Deus. Então ele fala antes para os discípulos continuarem o trabalho. Jesus vai para Monte orar, os discípulos continuam ensinando, e quando anoitece eles fazem de novo aquele processo de ficar no barco esperando por Jesus, para que a multidão possa ir embora ficando distante. Só que mais uma vez, um monte de vento forte, a água chacoalhando o barco de novo. Dessa vez não tem escapatória, Jesus não está no barco não. A Bíblia fala que Jesus estava lá orando, mas Jesus ouve os gritos de desespero dos discípulos. E Jesus então vai até aqueles homens, não de barco, não correndo pela margem do Mar da Galileia. Ele vai andando sobre a água. Os discípulos cansados, morrendo de medo de novo da tempestade, procurando alguém para que eles pudessem pedir ajuda, encontram um vulto
no meio daquele vendaval todo. E, poxa, todos os discípulos devem ter olhado assim para ver se eles conseguiam enxergar quem estava vindo. O que era aquilo ali no meio da tempestade? E aí um deles grita, né? Apavorado, porque não bastava estar cansado. Veio tempestade. E agora tem um fantasma no meio da tempestade. E todo mundo então achou pronto. Agora tem um fantasma aqui para assombrar a gente no meio da tempestade depois de um dia inteiro de trabalho. Eles não pensaram em nenhum momento que podia ser Jesus vindo socorrê-los. Então eles não estavam esperando Jesus aparecer. Mas aí eles conseguem ver com mais clareza. É Jesus, não é fantasma. Jesus veio ajudar. Jesus tem poder para fazer todo tipo de coisa. Saber que Jesus tem poder para fazer tudo é sensacional, é muito especial. Sabe por quê? Porque Jesus não cuida só dos nossos problemas. Jesus pode resolver o nosso problema com Deus. A Bíblia chama de pecado tudo que a gente faz que não agrada a Deus. E mesmo grande, pequeno, novo, velho, todo mundo, de algum jeito, escolhe fazer o mal. A Bíblia fala que não existe nenhum justo, ninguém que queira fazer o bem. Mas porque Deus nos ama e Ele nos criou, Ele mostra que o amor que Ele tem é muito maior do que o pecado. Ele envia Jesus para a terra para não só nos ensinar, mas para sofrer no meu lugar e no seu lugar. Jesus sofre, vai para a cruz, morre, ressuscita. E quando Ele ressuscita e vai morar com Deus, Ele nos dá a chance de, através do seu sofrimento, sermos libertos, ficarmos livres do pecado. A Bíblia fala que Ele nos limpa com o seu sangue. A Bíblia fala que Jesus não se importa que a gente seja pecador. Ele sofre no nosso lugar, Ele nos ama. Jesus tem poder para fazer tudo, inclusive limpar o nosso pecado contra Deus. Depois de achar que era um fantasma e de perceber que era Jesus, os discípulos ainda meio assustados, né? Porque Jesus está andando na água. Jesus olha para aqueles homens mais uma vez e fala: não tenham medo, eu estou aqui. E Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, fala: se for você mesmo, me ajuda a chegar até você. Me chama que eu vou caminhando até o Senhor. Só que Jesus até chama Pedro e ele começa a caminhar, mas a tempestade estava tão forte que ele esquece de olhar para Jesus e olha só para a tempestade e começa a afundar. Jesus então estende a mão e salva aquele homem de se afogar. Pedro se esquece de descansar em Deus. Pedro se esquece de que Jesus e seu poder é muito maior do que a tempestade. Eles já se esqueceram daquela primeira história. Jesus, então, depois de ajudar Pedro, pergunta: por que você não confia em mim? E então leva Pedro em segurança até o barco e os ventos se acalmam. Jesus mostra de novo que Ele controla todas as coisas, pode solucionar todos os problemas, basta que a gente confie nele. Os discípulos passaram por muitas aventuras no Mar da Galileia, não é? Mas antes da gente terminar, eu quero te lembrar de uma coisa. Se você já é salvo em Jesus Cristo, se você já conhece Jesus como seu Salvador, se você é da família de Deus, você precisa se lembrar constantemente que Deus pode te ajudar em qualquer situação. Mas se você não sabe direito do que eu estou falando, mas você ouviu antes sobre aquele plano de Deus para todo mundo,
você precisa se lembrar que se você crer nisso, você será salvo. Isso significa que se você acreditar que Jesus veio para a terra, ensinou, morreu na cruz, ressuscitou por você para te livrar do pecado, você recebe perdão e então ganha o presente de morar com Deus, passar a eternidade morando com Deus. Se você não tem certeza se é da família de Deus, você precisa resolver isso agora mesmo. Não perde tempo. O maior presente de todos é poder viver para sempre ao lado de Deus. Viver ao lado desse que é todo-poderoso e que tudo, até o vento e o mar, lhe obedecem. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Mar da Galileia em mais uma das nossas viagens. Então voltem semana que vem para a gente conhecer um novo lugar. Tchau, tchau! De hoje, aprendemos que Jesus acalmou a tempestade e da mesma forma que ele acalmou a tempestade física, ele também pode acalmar a tempestade que acontece dentro do nosso coração. Isso está escrito no Salmo 46, versículo 1. Salmos 46, 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mais uma vez juntos? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Grave o seu vídeo e envie para nós lá no grupo do WhatsApp para você aparecer aqui semana que vem também. Eu louvarei ao Senhor a todo tempo. Seu louvor estará continuamente em minha boca. Salmo 34, 1. Tchau.
Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34:1. Que bom, né, crianças? Nós podemos saber que mesmo que tudo pareça estar dando errado, Deus tem o controle de todas as coisas. É muito bom poder descansar nele. E agora vamos orar agradecendo a Deus por isso. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela sua proteção. Sempre confio em você. E que a gente possa ficar mais obediente. Em nome de Jesus, amém.